Olá, estamos começando a nossa live de hoje, um pouco mais cedo do que o habitual, né? Dei uma diagonal nos jornais, nos blogs, vendo o que tem de mais relevante aqui, né, para ver o que apareceu de mais significativo. Nós ainda temos uma temperatura altíssima e a grande questão inicial é a designação do novo diretor-geral da Polícia Federal. Bem, que é um amiguinho do Carlos Bolsonaro, inclusive, com a apresentação de fotos, né, que circularam já do último Réveillon, quando ele está ao lado de Carlos Bolsonaro, o novo diretor-geral. O que é muito grave. Como é que ele vai investigar o Carlos Bolsonaro, o diretor-geral agora, o senhor Ramagem, quando ele é íntimo amigo do investigado? No mínimo chama-se conflito de interesses, não é verdade? Isso não pode, isso é um escândalo, isso é de república bananeira. Isso não é num país que tem a Constituição, essa aqui de 1988, que tem instituições, que tem problemas, mas tem instituições consolidadas que devem certamente reagir frente a mais um crime cometido pelo marginal que ocupa a presidência da República. Sempre lembrando que criminoso é quem comete crime e marginal é quem está à margem da lei. E ele faz as duas coisas, portanto a denominação é absolutamente correta. Essa é uma espécie de prolegômeno, como nós diríamos antigamente, né? Para lembrar você que esse aqui é o meu canal, blog do Vila, Marco Antônio Vila. Sempre convido todos que não se inscreveram ou que já se inscreveram e gostam do canal, das entrevistas, do conteúdo que todos nós temos. É fácil de se inscrever, blog do Vila, Marco Antônio Vila, no sininho ative as notificações, né? Utilize da página dos comentários e possa também colocar like lá no que vocês gostaram. E lembro também que no tudo junto, cursos do Vila, cursos no plural do Vila.com.br, tem lá meu curso sobre a história da ditadura militar no Brasil, né? Bem, então, como eu fiz no prolegômeno, a questão é justamente a Polícia Federal, como é que isso vai ser resolvido. Isso é um escândalo, isso aqui não é a República Dominicana na época do Trujillo, uma república bananeira, né? Ou lembrar do senhor presidente do Miguel Ángel Astúrias sobre a Guatemala, ou eu, o Supremo, do Augusto Roa Bastos sobre o França aqui no Paraguai, no século XIX. Não, nós estamos no século XXI, no Brasil, né? Vivemos sob a égide da Constituição de 88, não é possível aceitar que um criminoso na presidência da República queira usar de instituições do Estado para preservar, controlar as investigações que estão sendo realizadas sobre ele e toda a quadrilha que o cerca, a caterva, os seus filhos, o gabinete do ódio, né? Todos os criminosos que estão a serviço desse governo que coloca em risco a segurança nacional, a nossa pátria e o nosso futuro, né? Certamente o Supremo Tribunal Federal vai reagir frente a isso, desde que seja devidamente, como se diz na linguagem jurídica, provocado para tal. Então esse é a questão. O ministro da Justiça provavelmente deve ser um outro apaniguado dele, que ele estava querendo enfiar em novembro até no Supremo Tribunal Federal, mas também deve durar pouco, porque esse governo vai durar muito pouco. Essa é a questão, inclusive, central da nossa conversa de hoje. Esse governo, e ele não só ele vai durar pouco, como para o Brasil é essencial que ele acabe rapidamente para que nós possamos enfrentar as questões do coronavírus, as questões econômicas, né, que são gravíssimas numa situação internacional econômica extremamente adversa, né? Muito, muito, muito difícil. Num levantamento rapidamente no noticiário de hoje, estava lá o Romeu Zema, que é patético. Eu, quando leio o Zema, eu tenho vergonha, né, do que aconteceu em Minas Gerais, mas é um processo histórico. Também ocorreu em outros estados, já ocorreu, o São Paulo elegeu cada figura também, já aconteceu de tudo, né? Mas o Zema é patético. Frente à longa tradição da história de Minas, ter um sujeito pequeno, medíocre, né? É inacreditável, né? Ele dizendo que a crítica contra o Bolsonaro é porque ele retirou privilégios, né? Bolsonaro é aliado das milícias, é um miliciano, um cara envolvido com assassinos do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, Adriano, né? Com toda aquela turma lá, Rony Lessa, era a base eleitoral dele. Dizem agora, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Eu citei a fonte ontem aqui no nosso encontro, que o Ministério Público acusa o Flávio de fazer sociedade com o Adriano naqueles prédios em terrenos invadidos, prédios inclusive que parte caíram. Então o Flávio seria sócio. E o dinheiro do Flávio de quem é? Claro, é do Jair, né? A coisa toda, portanto, é muito grave. Aí o Zema, mostrando que Minas deixou de ser a terra da liberdade, é a terra do medíocre. A terra de um medíocre, né? Poxa vida, sem te lembrar que o Palácio da Liberdade já foi ocupado por Milton Campos,
já foi ocupado por Tancredo Neves e agora tem esse cidadãozinho pequenininho, medíocre, querendo ainda apoiar o Bolsonaro, né? É mais um medíocre que vai passar, mas é do Partido Novo. Eu não entendo o Partido Novo ficar calado, né? O Partido é novo é velho. Se fica calado é velho, né? Ninguém vai dizer que ele é liberal, né? Eu gosto quando eles falam liberal na economia e conservador nos costumes. Eu gosto quando eles põem os dedinhos em nome de Jesus, né? O cara casou 15 vezes, teve 30 amantes, mas é conservador nos costumes e tal. Igual o Bolsonaro, né? E a questão coloca para o Zema, você tem uma vergonha, tenha vergonha na cara, Zema, né? Olha a história de Minas Gerais, né? Puxa vida, eu citei alguns, eu podia retroagir, passar lá por João Pinheiro, né? Falar de Antônio Carlos, né? Tenha vergonha na cara, né? Olha a história de Minas Gerais, não dê entrevista tão patética e mostra que você é medíocre, né? Um homem muito pequeno e um covarde, e que não merece estar no Palácio da Liberdade, uma pessoa, né, com seu nível político, a sua incompetência tal, né? Mas triste é o momento que nós estamos vivendo, que é uma crise terrível que o país vive no campo das lideranças. Então tem uma entrevista, a gente tem de falar tal, e de resto tem uma boa, no Mangabeira Húngaro, um excelente artigo na Folha de São Paulo, provavelmente seja a melhor coisa dos 3 principais jornais hoje, né? É um longo artigo, que acho que tem coisa, não significa concordar com tudo, mas tem coisas interessantes ali para a gente refletir e pensar o pós-coronavírus. E aí que me parece, essa é uma questão central, né, da gente tentar entender as questões mais estruturais. Até para enfrentar um criminoso como o Bolsonaro, saber defini-lo, entender as suas bases de apoio, para daí, inclusive, traçar as formas de como o Brasil virar essa página e poder caminhar rapidamente para tentar sair dessa crise que nós vivemos, né? Aí entra uma discussão interessante que eu queria aproveitar e conversar com vocês, que é a questão que envolve conceitos, né? No campo da história, da sociologia, da política, da antropologia, etc., para não ir para outras áreas, mas algumas que eu tive trânsito ao longo aí dos anos, ou na carreira acadêmica, tal, ou em leituras, né? Se existe o conceito, ele tem de ser aplicado corretamente, né? Senão ele fica perdido. Uma das questões que se levanta quando fala do Bolsonaro e de lideranças semelhantes a essa é jogar o conceito de populismo. Isso é um grave equívoco, né? Porque eles jogam populismo, o Matteo Salvini, jogam o Trump, falam do Chaves, em suma, são personalidades e ações políticas radicalmente distintas. Então, o que é o populismo? O populismo é uma categoria que ela se consagrou no campo da sociologia a partir dos anos 60, especialmente, e 2 brasileiros tiveram um papel importantíssimo no nascimento dessa categoria, vamos chamar assim. Um foi Ottaviani e o outro Francisco Vefor, né, analisando a questão do populismo na América Latina. Mas sempre é importante fazer um alerta, porque você tem muitas vezes essa expressão no populismo, como analisava a década, os anos 80 nos Estados Unidos, no século XIX, nos anos 1980, a eleição do William Bryan, né, a tentativa, ele foi derrotado, lá com o chamado populismo americano daquele período, né, numa aliança dos pequenos proprietários com os interesses industriais, numa relação de aliança, tal, dali que surgiu aquele populismo que acaba sendo derrotado nos anos 80, ou o populismo russo, que é uma outra coisa do século XIX, que é os narodniks, que era ir ao povo, ou seja, aqueles que defendiam, na época do czarismo, estou falando, portanto, do czarismo russo, que a alma russa estava nos camponeses, e essa é uma questão presente na Rússia no século XIX, no século XX, na literatura russa, o Guerra e Paz, aquela célebre passagem da Natasha, né, dançando lá com os camponeses, da origem, até o nome do livro do Orlando Figes, a dança de Natasha, tal, essa ideia de que a alma russa está entre os camponeses e transcende as classes sociais. Tal. Para os narodniks, que eram revolucionários, estavam à esquerda, né, já estou falando dos anos 80, anos 90 do século XIX, se colocava a luta contra o czarismo, tanto que muitos participaram de atentados terroristas contra o czar, colocavam essa questão para o Marx. A Vera Zazulite, por exemplo, fez uma correspondência para o Marx, foi publicado um manifesto comunista lá, dizendo, olha, aqui na Rússia é diferente, nós não passamos pelos estágios que passou a Inglaterra, como é que se coloca essa questão aqui para a Rússia? E o Marx fez questão até de aprender rudimentos, conhecer o russo, para conseguir responder a questão que ela colocava, que era muito relevante.
essa questão relevante era de que, olha, aqui é diferente, né? Quer dizer que nós tínhamos de passar por todas as agruras do capitalismo para daí chegarmos ao socialismo, era a questão que ela colocava. Os populistas russos, ir ao povo, deu origem à expressão populista, tinha na comunidade EDAN, no MIR, o que eles consideravam um caminho mais rápido para o socialismo, grosso modo, né? Grosso modo, e que estaria nos camponeses a força motriz na luta para chegar ao socialismo. Dali deu origem depois a um partido chamado Socialista Revolucionário, que vai ter uma importante participação em 17, e depois de 17 da Revolução de Zero vão ser perseguidos pelos comunistas, né? Pelo partido bolchevique, a liderança vai ser toda morta, tal, mas os socialistas revolucionários colocavam que ali, e daí que eles defendiam a reforma agrária, né? Que não é uma bandeira marxista, vale lembrar, nunca foi uma bandeira marxista e nem dos bolcheviques. O Lenin sempre disse, de forma muito explícita, muito clara, que usou essa bandeira política dos socialistas revolucionários, mas só como uma questão tática para conseguir ter apoio dos camponeses e para tomar o poder, mas não acreditava em hipótese alguma na reforma agrária e tal. Aí tem uma longa história que não dá para a gente poder dissertar aqui, mas o populismo russo era isso, ou seja, de ir ao povo e tal. Portanto, era uma categoria recortada num momento histórico, era o final do século XIX. No caso norte-americano, nos anos 1880, já num outro processo histórico. No caso latino-americano, o populismo é o período pós-Segunda Guerra Mundial, quando apareceram uma série de líderes e a sociedade na América Latina estava mudando com o processo de urbanização, e aquela sociedade de massas estava em transição para uma sociedade de classes. E naquele momento histórico, uma série de países que estavam se desenvolvendo rapidamente, as instituições políticas tinham dificuldades de absorver essa massa que vinha do campo para as cidades, que também exigia direitos sociais, né, e participação política. No caso da Argentina, o exemplo clássico é 1943, o golpe do Grupo dos Oficiais Unidos, e em 1945 a eleição do Perón, né? Então o peronismo, que até hoje, e a Argentina é um caso muito particular, você tem, quer dizer, os descamisados, que depois de assumido como uma leitura, você pega aquilo que é agressivo e passa a ser seu como um elemento valorativo, que é a incorporação dessa massa, né? Como peronista no processo eleitoral, e o Perón os tem como interlocutores preferenciais. No caso no Brasil, grosso modo, é chamado varguismo, mas é bom que você tenha outros líderes com características distintas, Arraes, Adhemar, Jânio, né? Mas é desse momento histórico, né? Segunda metade dos anos 40, anos 50, anos 60, né? Dessa mudança que ocorre na Argentina, mudança que ocorre no Brasil, né? Com o surgimento das primeiras metrópoles, né? De um processo de crescimento do número de eleitores, e aquelas formas tradicionais, por exemplo, da República Velha, eram inadequadas numa sociedade de rápida modernização como estava ocorrendo aqui no Brasil. Daí que tem esses líderes, alguns que têm até estrutura partidária, por exemplo, no caso do ademarismo, que tem essa particularidade. No caso do México, são os 3 exemplos clássicos, né? Aí vem o cardenismo. Lázaro Cárdenas é presidente em 1934 e 1940, né? E é o símbolo do chamado maior do populismo mexicano, mas com especificidades. Por isso que essa categoria é complicada, né? Porque no caso do México tem uma particularidade qual? A Revolução de 1910, né? A Revolução de 1910 coloca uma série de mudanças no México que antecede a questão da Revolução Socialista de outubro de 17. A Constituição de fevereiro de 17, a Constituição mexicana, basta você olhar os artigos 27, 123, sobre questões do mundo do trabalho, né? Dos operários, ou a questão da reforma agrária, é uma coisa absolutamente revolucionária, né? Então tem características muito específicas, quer dizer, o cardenismo é produto de um processo histórico que movimentou milhões de mexicanos, que é o processo da Revolução de 1910. Passou pela Constituição de 17 e depois, já em 1929, com a criação de um partido que teve várias denominações, terminando de chamar-se PRI a partir de 1946. Então veja como essa categoria de falar populismo para um momento histórico, já na América Latina já era complicada, porque tem as especificidades. México, Revolução de 1910, no caso da Argentina, tem a ver muito especificamente com Perón e com o golpe dos Oficiais Unidos e a eleição de 45, e no caso do Brasil, um processo de industrialização já distinto, e que o Vargas vem um pouco antes, vem em 1930, mas essa construção do populismo é a partir de 1945, propriamente dito. E esses outros líderes são de formação muito diferente. Jânio, Adhemar, Arraes, estou me referindo a Miguel Arraes em Pernambuco e tal. Então, se a categoria tinha problemas
para entender a América Latina, e eu citei os dois exemplos também do passado americano e o passado czarista, quanto mais para dar conta de uma complexidade de uma outra sociedade no século XXI que não passa por essas mediações que eu citei anteriormente. Então, sendo assim, ela não explica nada. Se ela serve para definir políticos totalmente diferentes, de posições políticas distintas, de políticas econômicas, sociais, de posicionamento mundial distinto, como é possível classificá-los todos dentro de uma mesma categoria? Não serve, né? E eu estou dizendo isso porque no nosso caso de Jair Bolsonaro, ele não é um líder populista no sentido clássico, assim como Lula também não foi um líder populista. Então não dá para chegar e falar o populismo do bolsonarismo, então não dá, assim como não dá para chamar o Lula de comunista. Aonde o PT socializou os meios de produção, né? Aonde o PT criou um partido único, aonde o PT não impediu ter alternância, aonde o PT transformou o materialismo como política de Estado, né? Criou organizações controlantes da infância e a juventude em um partido único. E por aí vai. Isso não concorreu. O que é o Lula? É um caudilho latino-americano da nossa tradição, ligado ao que é de pior da tradição latino-americana, né? E o que é o Bolsonaro? Do mesmo caminho. Eles bebem água no mesmo ribeirão, né? Ou seja, é a mesma coisa, né? Só que tem ações políticas que os distinguem, né? Nesse sentido, entenda? E a tradição caudilista latino-americana que veio do processo independentista, que no nosso caso teve particularidades, e esse caudilismo só vai se consolidar já no século XX, de outra forma do que na América Latina e colonização espanhola, mas é a típica liderança caudilista, porque a nossa independência, o nosso processo histórico foi diferente. Então, eu estou fazendo hoje essas mudanças, aproveitando o domingo, né, para tentar entender o que é o bolsonarismo. Mesmo categorias como fascismo, no sentido clássico, não dá, por exemplo, a Ação Integralista Brasileira, criada em outubro de 1932 pelo Plínio Salgado e depois colocada na legalidade no início do Estado Novo, também não dá, ele não tem a concepção do fascismo, do corporativismo, ele nem sabe o que é fascismo, nunca leu, nenhum teórico fascista, nunca passou por Mussolini, Gentili, nada disso. Dá para categorizá-lo como nazista no sentido clássico? Também não dá. E o que ele é, portanto? Ele é produto do caudilismo latino-americano e com aquele reacionarismo ou traços, entre aspas, de progressismo em certos momentos da história. Depende de um lado e depende de outro. É isso. Estou me referindo, evidentemente, nesse caso, à questão de Lula ou à questão de Bolsonaro. Mas esses caudilismos têm enorme dificuldade de conviver com as instituições. Daí o confronto constante desses caudilismos com as instituições do Estado democrático de direito, sempre buscando utilizá-las para os seus projetos pessoais de poder. Né? Deu então para entender, né? Creio. Então, nesse sentido, a questão que se coloca agora é uma questão mesmo de sobrevivência do país. Por quê? Nós estamos vivendo um momento histórico que não é igual a outros processos de impeachment. Nós tivemos, com a Constituição de 88, 2 processos de impeachment. Um em 1992, outro em 2016. Lembrando que o de 1992 não concluiu porque o então acusado, Fernando Collor, renunciou a 30 de dezembro de 1992. Mesmo assim, teve suspenso seus direitos políticos, mas ele renunciou, né? No caso de Dilma Rousseff, o processo foi concluído de uma forma atípica, porque eles dividiram no meio o artigo constitucional, né? Ela foi empechada, entre aspas, da presidência, mas manteve os direitos políticos. É uma interpretação absurda tal. Mas o processo agora que haverá, é condição sine qua non, só se ele renunciar, né? De 2020, ele vive uma situação diferente do que foi o Brasil em 1992 e o Brasil de 2016. A conjuntura é muito distinta. E por que é distinta? A conjuntura ela é distinta porque nós precisamos olhar o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo lá fora. Nós teremos esse ano, aqui no Brasil, a pior recessão da história do Brasil republicano, com certeza. As estimativas do Banco Mundial falam em menos 5,5. Alguns economistas chegam a falar em menos 9, né? Mas se nós ficarmos entre o banco no meio, entre o Banco Mundial e os mais pessimistas falam menos 9, podemos chegar até menos 7. Pior da história, a pior da história tal. E teremos recessão mundial. Aí é terrível, teremos recessão mundial. Né? E nesse sentido, alguns falam em menos 2, outros falam em menos 3. Tudo depende de o que vai ocorrer na China. Né? Se a recuperação chinesa for mais rápida do que se imagina tal. Né? Mas alguns falam em menos 2, outros em menos 3. Então veja, é uma situação
complexa, eu não estou nem falando da questão sanitária, que daqui a pouco vamos lá, né? Então é uma questão econômica muito difícil. Em 1992, o Brasil teve recessão, uma leve recessão, mas o crescimento mundial foi positivo de 2,4. 2,4. Em 2016, o Brasil também teve recessão, mas o crescimento mundial foi de 2,6. A questão agora é mais complicada. Primeiro porque a nossa recessão vai ser muito maior do que foi a de 1992 e 2016. Mas muito maior, muito mais profunda. Segundo, nós vamos pegar um mundo em recessão e não em crescimento, né? Terceiro, para ver as diferenças analíticas, essa deve demorar mais do que a de 1992 e 2016, porque ela vai ser mais profunda. E pior, tem um outro fator. Qual é o outro fator? A crise sanitária, a tragédia do coronavírus. Não só, e é o mais importante, pelo número de mortos, que deve ser muito grande agora em maio, segundo todas as autoridades, os grandes especialistas, como nós não sabemos quanto tempo isso vai durar e que mudança isso poderá ter na economia, para falar só aqui, sem falar de fora. Por quanto tempo vai ficar isso? Quantos anos? Anos. Porque vai ter se alterado muita coisa e nós não sabemos. Então note que a situação de 2020 ela é muito mais grave do que 2016 e é muito mais grave do que 1992. Né? Sendo assim, é mais uma razão para que nós tenhamos de solucionar essa crise rapidamente, sob o risco de destruir a economia brasileira. Milhares de empresas vão fechar, milhares, vão abrir falência, vai ter concordatos, outras vão fechar, nós vamos ter um caos no campo jurídico empresarial, um caos. No campo dos trabalhadores, milhões de desempregados, mas milhões de desempregados, milhões. A queda da arrecadação tributária das prefeituras, dos estados e da União, né? E uma enorme dificuldade de nos recolocarmos, esse é um ponto suplementar, na economia internacional. Porque se nós estamos tendo, e teremos provavelmente de alguns grãos, a melhor safra da história, né? E a carne também está indo muito bem, a questão que se coloca é aonde nós vamos colocar isso no mercado internacional. E por quê? E aí é uma diferença também em 1992, 2016. Em 92 a China não era o nosso principal mercado, já em 2016 a situação já era diferente, mas em 2020 é mais ainda. E por quê? No caso falar de um dos grãos, a soja, 80% do que o Brasil exporta vai para a China. E registre, eu conheço um pouco de história chinesa, né? Li um pouco, conheço um pouco a história do Partido Comunista Chinês, conheço a história da Revolução Chinesa, sei lá da tomada 1º de outubro de 49 de Pequim, proclamação da República Popular, conheço um pouco, conheço a história do Mao, da Revolução Cultural, e depois da morte do Mao, da Gangue dos Quatro, né? Lembrado é Cheng Xing, depois a política das 4 modernizações do Deng Xiaoping. Então a gente acompanha um pouco, estuda um pouco aquilo, né? E a China vai retaliar o Brasil. Pode registrar. Está tudo guardado. A China tem essa questão milenar. Tem uma frase atribuída ao Xu Enlai, né, que foi primeiro-ministro na época do Mao. Perguntaram para ele sobre a Revolução Francesa. Ele estava visitando a França, perguntaram para ele, que era uma pessoa de boa formação, o que ele achava da Revolução Francesa de 1789. E o Xu Enlai respondeu que era um acontecimento muito recente que não dava ainda para poder opinar. Ou seja, nós estamos falando de um Estado milenar. O primeiro Estado centralizado no mundo é na China. Né? Se nós olharmos todas as dinastias, as grandes obras públicas, o controle das obras hidráulicas, então a questão que está colocada ali, é que eles podem comprar o que compra do Brasil, da Argentina, pode comprar etanol e açúcar da Índia e comprar o resto dos Estados Unidos, onde que eles precisam, inclusive, acertar a questão da balança comercial, que é uma questão colocada pelo presidente americano, que deve, inclusive, pelo andar da carruagem, ele perde a eleição. Vai mostrar mais. Então, além de o Brasil perder o seu grande mercado, o marginal, o criminoso que está à frente da presidência da República, atrelou como um amo, né, em relação como um servo em relação ao amo que é o Trump, os interesses nacionais brasileiros. Ele é um traidor da pátria. Esse homem é traidor.
né? Ou seja, nós não teremos o mercado chinês e não vamos pensar que vai ter alguma coisa em relação aos Estados Unidos, porque a identificação do governo brasileiro vai ser com o derrotado Trump, que tudo indica que ele caminha para a derrota. É uma possibilidade grande hoje. Inclusive que ele mandou o pessoal tomar desinfetante, né? Vocês viram? Mandou o pessoal tomar desinfetante, né? Bem, como é que fica então, portanto? Vamos dar um fecho nisso tudo para tentar entender. Só um caminho, rapidamente, abrir um processo de impeachment. Não falta, né, razões para tal. E aí tem o crime de responsabilidade, tem a infração penal comum, tem a renúncia, que seria uma opção pessoal, mas vamos deixar isso de lado, né? O impeachment é seguir aquilo que determina a Constituição. Essa história, mas ele tem apoio do Centrão, é mentira. Isso é mentira. Isso é igual a história do aquecedor, que é mentira, né? Lá do Palácio da Alvorada. Ele é mentiroso, é um mandrião, né? Nunca trabalhou, mandrião, né? Aqui, zilheiro análise, é igualzinho. Então a questão que se coloca, ele precisa sair rápido do governo. Quanto mais rápido, melhor, né? E aí, como eu disse, se o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment. A ação humana é fundamental, o papel do indivíduo na história. Vamos levar o Plekhanov, né? O papel do indivíduo na história é condição indispensável, né? Ação humana. E ação é a mobilização da sociedade civil, é a pressão legítima sobre o Congresso Nacional para que encaminhe um processo de impeachment. Ou a PGR, e aí é só ela, só o procurador pode fazer isso, acusar junto ao Supremo uma infração penal comum. E tem um monte, porque crime não falta para o Bolsonaro. Nós estamos falando de um marginal, né? Então, crime não falta. Aí depende do Augusto Aras fazer essa acusação. E depende de uma segunda coisa. A Câmara autorizar pelo Quórum Constitucional. Mas aí quem processa e julga, nesse caso, não é um processo político, portanto, quem julga é o Supremo. Aí ele precisa receber a acusação. Ao receber, o presidente vira réu, o vira réu não pode ser presidente da República, né? Então, portanto, tem até 180 dias, 6 meses para resolver essa questão do processo. A saída, vale lembrar, uma questão que alguns têm falado, está errado, vocês precisam ler melhor a Constituição, mas tudo bem, quando eu falei não é no sentido negativo, não. Assume o vice-presidente da República. É só quando há vacância ou impedimento do presidente e do vice é que se aplica a passagem da Constituição sobre uma nova eleição se não cumpriu metade do mandato. Aí teria uma nova eleição. Ou, se for na segunda parte, no segundo biênio, aí é eleição indireta pelo parlamento. Mas aí a vacância e impedimento do presidente e do vice. Não é em relação ao presidente. É o caso que poderia ter acontecido com o Temer, mas o Rodrigo Janot fez as duas acusações, mas a Câmara acabou rejeitando. Em suma, é esse o quadro mais ou menos que nós estamos apresentando, né? A semana vai começar numa temperatura muito maior do que terminou. A que terminou era a questão do Mandetta, né? Essa é a questão do Sérgio Moro. A temperatura, ele está colocado contra a parede, ele é um homem covarde, né? Ele vai tentar usar de outros para tentar se manter. E aí o outros são o aparelho de Estado. Então nós não podemos que um criminoso usar a Polícia Federal para isso. E eu tenho certeza que dentro da Polícia Federal, porque eu conheço muita gente lá, vai rejeitar a ação de um criminoso para proteger uma família, que é a família Metralha, que hoje está lá no Palácio do Planalto, né? Sendo assim, vamos pressionar e sempre tem que ter como referência isso. A Carta Constitucional, que é a nossa Bíblia da Cidadania, a Constituição de 1988. Portanto, como prometido, fizemos a nossa live. Se você gostou e não se inscreveu no meu canal, sugiro que faça o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, utilize as páginas dos comentários e coloque lá que vocês gostaram. E, para ver o meu curso de Arquitetura Militar, é fácil, www.cursosdovila.com.br. A gente nunca desanima no Brasil, tá? O Brasil, eu sempre falo, é muito melhor do que o criminoso que está lá no Palácio do Planalto. Nós somos um grande país, trabalhador, honesto e solidário. Até!